Olá! Este vídeo é para você, mulher, que tem alguma destas condições: candidíase, herpes, HPV, líquens escleroso vulvar, líquen simples crônico ou líquen plano, dor vulvar, fissuras mamárias, hidradenite supurativa, que é uma doença de glândulas produtoras de gordura, linfangioma ou edema da região ou inchaço da região genital, estenose genital, problemas de cicatrização no geral e a atrofia genital. Será que existe algum tratamento que seja mais interessante para estas doenças? E aqui eu estou para falar das terapias fotônicas. Meu nome é Renata Belotto, eu sou ginecologista, especialista em laser terapia e terapias fotônicas. Mas então, o que seriam as terapias fotônicas? As terapias fotônicas, o próprio nome já está dizendo, vem da palavra fóton. Fóton é um pacotinho de luz, então nós estamos trabalhando com terapias que usam a luz. Essa luz ela é amplificada, transmitida, modulada, de tal maneira que ela possa ser aplicada em uma região que esteja necessitando dela, no tecido biológico. E o que é biofotônica? É a aplicação dessas técnicas no tecido biológico, nas células, nas moléculas, para trazerem uma resposta efetiva e de tratamento. Mas isso é novo de verdade? Não! Terapias fotônicas existem desde a antiguidade, desde 1000 anos antes de Cristo. Já se falava disso. Gregos, egípcios, aliás, os egípcios adoravam o Deus Sol. Criaram uma cidade em nome disso, Heliópolis. Essa cidade era uma cidade onde eram tratadas doenças de pele com exposição à luz solar e utilização de umas plantas medicinais que eram chamadas de psoralenos. Então nós temos descritores desde a antiguidade. E daí para frente, em torno de 1940, 50, nós tivemos uma grande evolução das terapias fotônicas, com médicos trabalhando com estas técnicas, com luz, para trazer um conforto, um tratamento para os pacientes. Desde tratamento simples de inativação de parasitas, enfim, até tumores, fístulas, doenças dermatológicas. As terapias fotônicas, elas são incluídas em toda esta gama de tratamentos. E o que é importante saber sobre essas terapias? Que nós podemos ter instrumentos e aparelhos que podem nos ajudar a tratar vocês com luz. Quais seriam esses aparelhos? Desde o laser, que muitas conhecem, mas não o laser de alta potência, esses da estética, os lasers que são os que a gente consegue enxergar, porque a gente tem a luz que a gente pode enxergar e aquela que a gente não consegue ver, onde estariam incluídos lasers de alta potência, que nós estamos falando de luzes que vão do azul até o vermelho, então a gente enxerga essa gama luminosa. Essas luzes têm o poder de atuar em determinadas partes do nosso corpo, da nossa célula, das nossas moléculas, trazendo uma resposta de equilíbrio no organismo. Isso é o mais importante quando a gente trabalha com luz. Qual é a luz que a gente está usando? É uma luz azul, uma amarela, uma vermelha? Cada uma delas vai dar uma resposta. A luz mais utilizada na terapia fotônica é a vermelha, mas nós usamos outras gamas desse espectro luminoso que nós chamamos aqui. Então, o que é muito importante entender que as terapias fotônicas se utilizam desde os lasers, que todo mundo conhece, mas são lasers chamados de baixa potência ou baixa intensidade, até os diodos emissores de luz, que são os LEDs, que nós podemos entregar de várias maneiras, com uma ponteira, com uma fibra ótica, dependendo de onde a gente quer atuar, onde nós vamos tratar. E aí vem a segunda pergunta: essas terapias são realmente factíveis? Elas podem ser de fato utilizadas? Quando nós falamos de terapias fotônicas, nós vamos pensar em dois braços: terapia fotodinâmica ou terapia de fotobiomodulação. Cada uma delas, no final, vão dar a mesma resposta clínica de tratamento. Entretanto, elas têm maneiras de atuar no nosso organismo um pouquinho diferente. Se nós formos falar agora da terapia fotodinâmica, o que seria a terapia fotodinâmica? A terapia fotodinâmica é a ação de um medicamento, que nós chamamos de um fármaco, fotossensibilizador, em presença do oxigênio e com uma luz, esta luz, usando qualquer um desses equipamentos que eu mencionei, que vão ativar esse medicamento. Ele sendo ativado, ele modifica uma série de substâncias no nosso corpo que vão levar a célula para o seu equilíbrio e vão tratar.
A terapia fotodinâmica é muito interessante porque ela tem uma ação então ela é antitumoral, antiviral, antibacteriana e anti-inflamatória. E ela produz processos de reparação no tecido biológico. Então a gente tem uma cicatrização melhorada por isso, mas não é só isso. Essas terapias, qualquer uma delas, vai estimular a imunidade. Então nós vamos ter uma resposta imunológica no local onde elas são aplicadas. Então todos esses efeitos, antiviral, antibacteriano que eu citei anteriormente, eles são aplicados dentro da prática clínica em várias condições, não só na ginecologia, mas em várias outras situações clínicas. A terapia fotodinâmica, ela é utilizada em tumores. Aliás, temos vários estudos no Japão, Estados Unidos, mostrando a inativação de tumores de esôfago, de bexiga, com terapia fotodinâmica. Nós temos tratamentos de dermatoses na dermatologia, psoríases, dermatites, dermatoses, tratadas com essa técnica. Fotoenvelhecimento, onicomicose, que é aquela micose da unha, que é difícil de tratar, a terapia fotodinâmica é capaz de tratar. Fungos, bactérias e vírus de uma maneira geral, artrites, artroses, dores, alterações neuromusculares, estímulos neurológicos. Então essas técnicas, elas são capazes de produzir todos esses efeitos benéficos. E a cicatrização das feridas no seu contexto. Quantos diabéticos não têm feridas de difícil tratamento? A terapia fotônica, a terapia fotodinâmica entra neste quesito, que é muito importante. As úlceras venosas também entram dentro desta possibilidade aí. Dentro da ginecologia, como foi mencionado anteriormente, toda aquela gama de patologias que necessitam de uma inativação bacteriana, viral, estão indicadas. Então, a candidíase, os fungos, os líquens, as neoplasias intraepiteliais, todas elas cabem dentro deste mesmo tratamento. E o que seria a fotobiomodulação que eu mencionei? A fotobiomodulação não vai utilizar o fármaco, então ela vai utilizar um dos sistemas, seja o laser, o LED, de cores, dependendo do que vai ser tratado, que vai estimular a célula, uma parte especial da célula que se chama mitocôndria. E ela vai ajudar o quê? No equilíbrio da energia que a gente tem, na formação da energia produzida dentro desse sistema. E o que isso vai fazer? Por que isso é tão importante para a gente? Porque ela vai ter efeitos terapêuticos. Quando a gente equilibra a célula, quando a gente equilibra o nosso organismo, nós vamos ter efeitos interessantes. A fotobiomodulação, ela é muito indicada como antiedematoso, então ela diminui inchaço, por exemplo, dor, modulação de dor, que é uma condição clínica que afeta tanta gente. Efeitos anti-inflamatórios, efeitos de formação vascular, cicatrizantes, analgésicos. Então nós temos uma composição entre a fototerapia, sendo terapia fotodinâmica e fotobiomodulação, a depender de qual é a situação clínica que nós estaríamos vivenciando. Mas fica uma pergunta, qual é a diferença desta terapia para as convencionais? Por que eu optaria por uma terapia fotônica e não optaria por uma terapia convencional? Justamente por poupar o tecido biológico. São terapias nas quais nós não vamos ter cortes, nós não vamos ter cicatrizes sendo formadas, nós não vamos ter aquela situação desagradável de quando você sofre uma cirurgia e tem pontos a serem reformulados, regenerados, uma pele em regeneração. Essas terapias atuam em outra parte do nosso organismo, então elas vão promover uma resposta biológica conservadora, não vai haver perdas de órgão. Terapias que tratam neoplasias intraepiteliais, principalmente a de colo uterino, aquela pelo HPV, onde muitas mulheres perdem grande parte do colo uterino em cirurgias removendo lesões. E o que elas ganham em contrapartida? Muitas vezes, não a dificuldade de engravidar, mas uma dificuldade de manter a gestação porque perdeu parte deste colo. E a terapia fotônica, a terapia fotodinâmica, ela não promove corte, ela promove a inativação do vírus através daquele mecanismo do medicamento junto com a luz. Então ele promove o que nós chamamos de morte celular fotoinduzida, que é aquela onde a gente destrói a célula doente, mas não o tecido biológico. Então nós ganhamos em todos os aspectos. As terapias fotônicas, elas foram criadas, foram entendidas no sentido conservador. E hoje nós usamos mais do que tudo isso, nós estamos com uma grande gama de utilização de luz como ILIB, que é
A irradiação não, mas a iluminação de vasos sanguíneos, nós teríamos um efeito que nós chamamos sistêmico, corre pelo corpo toda essa luz. Isso é muito importante porque a ação anti-inflamatória é potencializada. Então nós temos uma gama de possibilidades que são muito interessantes. As terapias fotônicas, elas são tratamentos mais conservadores e mantêm o órgão funcionalmente. Bom, com tudo isso, volta a pergunta: as terapias fotônicas são factíveis de verdade? Então, a resposta é depende. Dependerá do quê? Primeiro, de qual é a doença que nós estamos tratando. Segundo, qual é o tipo de tratamento fotônico que ela se enquadra. É uma terapia fotodinâmica, uma fotobiomodulação, as duas? Como eu vou tratar? Terceiro, qual é a melhor dose? Quantas aplicações serão necessárias? Porque isso sempre é uma pergunta. Qual será o sistema de entrega? Qual será o device? Vou usar um laser, um LED, a cor? Qual? E o mais importante que eu acho de toda essa história, é um profissional qualificado? Então o que a gente precisa saber é se todas essas questões estão sendo respondidas. Você vai ter o melhor tratamento, as terapias fotônicas. Muito obrigada a você que ficou até agora, até o final deste vídeo. Se vocês tiverem questionamentos, perguntas, dúvidas, por favor enviem mensagem e aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada!